Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de 4ª Câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje, dia 16/4, com meu real ser, trago a conferência Os Negócios com a Lei Divina, trazendo o Deus hindu Yama como representação. Então, peço a todos que observem o gráfico que está aqui atrás da divindade Yama. Não vou explicar neste momento a sua simbologia, mas no decorrer da conferência eu vou explicando. Os dois gráficos são representação do mesmo Deus. A representação da lei divina está sendo aqui representada pelo Deus hindu Yama. Essa divindade tem uma representação, a sua ilustração mais comum é um Deus de cor, um ser azul humanoide, que utiliza uma maçã de guerra e um laço como armas. A maçã é o símbolo do conhecimento, o conhecimento que esse Deus tem do nosso karma, das nossas ações negativas, ou seja, nossos pecados. O laço ele utiliza para castigar os nossos pecados, castigar os nossos egos. Ele está geralmente junto a um búfalo e a 2 cães. Os animais representam, de maneira geral, a força e a lealdade, 2 atributos fundamentais para desempenhar o papel que lhe cabe dentro da lógica mitológica hindu. Sendo filho do Deus Sol e sua consorte, Yama foi reconhecido como o primeiro ser humano a existir. Devido a essa característica, muitos mitólogos o associaram à figura de Adão, uma vez que para o cristianismo, este foi o primeiro homem a pisar na terra. Yama, assim como o primeiro ser humano a surgir, também é o primeiro ser humano a conhecer os mistérios da morte e adentrar esse mundo desconhecido. Por esta razão, Yama ficou conhecido como o Deus da morte, pois tomou posse desse novo espaço. Entretanto, não pensemos somente neste mundo como um ambiente negativo, em que os mortais estão destinados ao sofrimento. A doutrina hindu constrói um verdadeiro mundo para aqueles que deixaram a vida terrena e o submundo é, em síntese, um espaço extremamente organizado e regido por leis. Yama é o grande juiz deste mundo, aquele que julga os ímpios e os bons, dando-lhes as penas adequadas. Entretanto, ninguém sofre nos domínios de Yama sem antes passar por seu julgamento. Neste gráfico apresentado, então, temos o julgamento de Yama. A pessoa já deixou a vida terrena, já está sendo julgado por suas ações. Nós temos os mediadores ao Deus Yama, pedindo sua misericórdia, e nós temos aqui a parte negativa, a parte do ego, que é puxando esta alma para o submundo infernal. É interessante perceber esse detalhe do mito hindu, pois Yama, acima de tudo, preza pela justiça. Por isso as almas dos mortos, ao chegarem no submundo, são protegidas. Afinal, até que seja
que seja provado seus delitos e saia a sua sentença, ele é inocente. É notável em diversos momentos que Ama busca de fato representar a justiça em suas ações. Uma das principais características dessa divindade, por exemplo, é o fato de se apresentar aos seres humanos de maneira distinta, tendo assim mais de uma representação. Por isso a representação inicial do gráfico, né? Esta é o seu julgamento implacável para os ímpios, e esta é a parte da misericórdia ao justo. Quando se encontra com um ser humano bom, que guarda em si a pureza e as virtudes humanas, Yama se assemelha ao Deus Vishnu, conhecido por manter o universo em funcionamento. Nesse aspecto, sua aparição nessa forma mostrava que aquela pessoa estava seguindo os desígnios corretos para a sua evolução. Ou seja, estava seguindo o seu Dharma, a sua missão espiritual, a grande lei que rege o pensamento hindu. Entretanto, caso cruzasse o seu caminho uma pessoa malévola, entregue aos vícios, que são os defeitos psicológicos, e os mais vis instintos, Yama tinha uma aparência tenebrosa, com olhos tão profundos como a escuridão do universo, de tamanho colossal. Portando suas armas de guerra, a maçã e o látego, com o qual ele punia os pecados. Uma imagem que certamente causaria temor até no mais corajoso ser humano. O julgamento de Yama e as punições diante da morte são, portanto, formas de afastar as ilusões que maculam nossa alma imortal. Tal qual uma roupa suja precisa ser esfregada e lavada para mostrar mais uma vez sua verdadeira cor. Assim é a alma humana, quando manchada pelas ilusões vividas no mundo manifestado. Yama retira estas manchas para que mais uma vez possamos encarnar de forma limpa no mundo. Essa percepção do hinduísmo está presente em toda a sua doutrina, principalmente em um dos seus livros mais conhecidos, o Bhagavad Gita. Nele, Krishna, o grande mestre que guia Arjuna, que é o Bodhisattva, que é todo aquele que busca em si a iluminação e cumprir a sua missão espiritual, o seu Dharma, em seus dilemas, fala que tudo o que é não deixa de ser, ou seja, o que existe de fato jamais poderá ser morto. Assim, de igual modo, Yama jamais conseguirá, e nem é sua pretensão, destruir uma alma humana, mas sim tirar os elementos que a tornaram vil e suja. A lei divina ou natural, única e verdadeira para a felicidade do homem, pois seu autor é o de todas as coisas, Deus, o Criador, indica o que deve fazer e o que não deve fazer, não sendo o homem infeliz, senão quando se afasta dela. Ela é apropriada à natureza de cada mundo e proporcional ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Toda a lei divina está contida na máxima de amor ao próximo, ensinado por Jesus. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos, capítulo 13, versículo de 8 a 10. Aqui, a gente imagina assim que num primeiro momento é uma lei fácil de ser cumprida. E dialogamos internamente dizendo, ele é fácil, pois nos consideramos extremamente bondosos. Porém, há um questionamento aqui. Será que realmente somos? Se pergunte, somos? Somos bondosos mesmo? Ou praticamos a caridade nós praticamos a caridade pensando no próximo? Com consciência? Com desprendimento? Com humildade? Ou para satisfazer nosso ego, nosso orgulho, para aparecermos? É o ego que está praticando a caridade ou é a nossa consciência? Nos questionemos, nos analisemos. Somos bondosos mesmo? A confusão mental é um véu que nos impede de ver claramente a realidade, obscurecendo a nossa compreensão da verdadeira natureza das coisas. Porque primeiro concebemos o eu e nos apegamos a ele. Depois concebemos o meu e também nos apegamos ao mundo material. Na prática, essa confusão nos incapacita de identificar o comportamento que nos permitiria encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. Quando olhamos para fora, solidificamos o mundo, projetando nele atributos que de modo algum lhes são inerentes, ou seja, lhe pertencem. Ao olhar para dentro, congelamos o fluxo de consciência quando concebemos um eu e o colocamos em um trono. Eu sou, eu, é meu. Entre um passado que não existe mais e um futuro que ainda não existe. Acreditamos que vemos as coisas como queremos que elas sejam e quase nunca colocamos em dúvida essa opinião. Atribuímos qualidades às coisas e pessoas e acreditamos que são intrínsecas a elas. Pensando, isto é bonito, isso é feio. Mas o que é bonito? O que é feio realmente? Sem nos darmos conta de que a nossa mente confere esses atributos àquilo que percebemos através dos nossos egos. É aqui o nosso primeiro trabalho como Bodhisattva para compreender e negociar com a lei divina, pois o ego nos afasta do Pai, que a consciência divina está em cada um de nós, nosso real ser. Para cumprir o Dharma, a nossa missão espiritual, é preciso que haja a ação kármica. O que é o karma? O karma, eu vou dar um exemplo bem simples, que a maioria de vocês conhece. Quando vocês vão observar uma pessoa que joga uma pedra num rio de água parada, calma, tranquila, que não está tendo nenhuma ondulação. Essa pessoa que está na margem do rio atira essa pedra na água. E vocês vão observar que faz ondas. Esta pedra ela vai fazer ondas na água. Faz uma onda menor no centro, vai abrangendo outras e outras maiores que volta à margem. Então, a última onda, a maior onda, ela retorna à margem. Assim é o karma. Nossas ações. Se nossas ações forem ruins, dentro do ego, vai causar um karma negativo.
Se for ações positivas, da mesma forma, porque a causa e efeito, ação e reação. O karma é a ação. E o nosso dharma, a nossa missão espiritual. Se nosso karma for negativo, nos afastamos do dharma, da nossa missão espiritual. Ou seja, então, cada escolha diária, inclusive as menores decisões, influenciam no fluxo da vida e no caminho para a consciência. Certamente, quando o filho anda mal, o pai se ausenta. E então, aquele cai em desgraça. O pai que está em segredo tem poder suficiente para nos dar e para nos tirar também. É a lei. Ditoso o homem que Deus castiga. O karma, na verdade, é uma medicina que se aplica para nosso próprio bem. Desgraçadamente, as pessoas, em vez de se inclinar reverentes ante o Eterno, ao Eterno Deus, Deus vivo, protestam, blasfemam, justificam-se a si mesmas, desculpam-se neciamente e lavam as mãos como Pilatos. Lavar as mãos como Pilatos é não querer enxergar os seus defeitos, é não querer evoluir, é continuar no ego. Com tais protestos, não se modifica o karma, ao contrário, torna-se mais duro e severo. Por isso, trabalhamos nesta escola os 3 fatores de revolução da consciência, sendo o primeiro a morte psicológica, ou seja, a morte do ego através do autoconhecimento com a prática da meditação. O que é o autoconhecimento? O que é esse processo de morte psicológica? É um processo contínuo e que necessita de um ambiente calmo, aconchegante, podendo ter o auxílio de músicas relaxantes. Após, é necessário aquietar a mente, através da respiração profunda, desta forma, inspirando por 3 vezes, o ar, e expirando. Então, assim, aquietando a nossa mente através da respiração, podemos fazer um trabalho de análise, porque nossa mente já está quieta. E aí nós vamos nos analisar, observar nossos erros, nossos defeitos psicológicos. E ao detectar um defeito, a gente faz a seguinte petição à Mãe Divina, representada aqui pela deusa Kali. Com o seu colar de rostos, podemos usar a simbologia da morte dos egos, porque ela está nos protegendo e ela está nos ajudando a eliminá-los. Observa-se uma cabeça cortada, decapitada, mas ao primeiro momento pode parecer que essa divindade seja algo amedrontador, aterrorizador, mas não é. Essa eliminação é dos defeitos psicológicos e não de seres humanos carnais. Ali é o ego que está sendo eliminado. E a petição que se faz a ela, com toda a sua consciência, seu verdadeiro arrependimento, a gente pede a ela 3 vezes: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito.
pode ser de acontecer que o defeito volte a surgir. Então, se pede quantas vezes forem necessário. Devemos sempre estarmos atentos a nós mesmos, às nossas ações, porque muitas vezes passa desapercebido. Isso já é uma camuflagem do próprio ego. Então, a gente tem que estar atento, se auto-observando. Segundo o grande épico hindu, Mahabharata, a morte não devora as criaturas como um tigre. Ela não tem uma forma definida. Além disso, alguns imaginam que Yama seja a morte. Isto, no entanto, acontece por causa da fraqueza da mente, que é limitadora. A busca de Brahma, ou seja, o autoconhecimento, é a imortalidade. Esse Deus da morte que habita a região dos ancestrais é a fonte da virtude para quem cultiva a retidão e a fonte do sofrimento, e é fonte de sofrimento para quem vive no erro. É obedecendo ao seu comando que a morte na forma de ira, ignorância e raiva acontece entre os homens. Tomados pelo orgulho, os homens se desviam do caminho reto. Nenhum deles é bem-sucedido na tarefa da conquista da natureza real. Com o entendimento nublado e tomado pelas paixões, identificam-se com seus corpos e morrem repetidamente. Eles estão sempre dominados pelos seus sentidos. É por isso que a ignorância recebe o nome de morte. Aqueles homens que desejam o fruto da ação, quando é chegado o momento de desfrutar desses frutos, são conduzidos para o céu, abandonando os seus corpos. Aqueles, no entanto, que através da autodisciplina conquistaram o ser, escapam da morte. Aquele que conquistou o ser sem ser subjugado pelas ambições e as venceu, reconhecendo que estas não têm valor, com a ajuda do autoconhecimento, é chamado sábio. Ignorância, assumindo a forma de Yama, não pode devorar o sábio que controlou os seus desejos dessa forma. Este ser que habita seu corpo, associado à ira, à raiva e à ignorância, é a própria morte. Sabendo que a morte surge desta maneira, aquele que confia no conhecimento não guarda medo dela. De fato, assim como o corpo é destruído sob a influência da morte, a própria morte é destruída quando fica sob a influência do conhecimento. O segundo fator de consciência que nos auxilia nos negócios da lei divina, e um dos mais importantes para a nossa revolução da consciência, é a sexualidade superior. Observem o gráfico por um instante do casal divino na prática da sexualidade superior. Temos aqui uma representação do caduceu de Mercúrio iluminando e protegendo a prática daqueles que buscam e praticam a sexualidade superior, o caminho da iluminação. A sexualidade superior ou suprassexualidade consiste no ato sexual, sem o derramamento do sêmen, a semente divina, ou seja, a sua transmutação,
cuja finalidade não está centrada no orgasmo fisiológico, mas sim na transmutação das energias entre homem e mulher. Portanto, esta prática exalta o sexo. A energia sexual é, sem dúvida alguma, a energia mais sutil e poderosa produzida e conduzida através do organismo humano. Tudo que o homem é, inclusive nas esferas do pensamento, sentimento e vontade, é o resultado das diferentes modificações da energia sexual. O sexo é a função criadora, mediante a qual o ser humano é um verdadeiro Deus. Toda atitude mental negativa em relação ao sexo produz infiltrações dessa poderosa energia em outras funções do nosso organismo, provocando grandes catástrofes, cujo resultado fatal é a infrassexualidade. O que é a infrassexualidade? É quando nós deixamos o ego se apossar dessa poderosa energia divina, através do desejo carnal. E aí nós temos todo tipo de desordem sexual, em que se verificam as inúmeras influências e manifestações do ego. São as chamadas parafilias, as compulsões, as fixações, perversões, fetiches, fantasias e todo tipo de desvio em relação ao sexo. Aqui nós não temos, na intersexualidade, nós não temos, às vezes, um casal. São várias pessoas, todo tipo de orgia. E está fora da lei divina. E esses desvios muitas vezes são considerados sexo normal, né? Isso é para a humanidade. Mas dentro da lei divina isso não é o normal. O normal é a suprassexualidade. Pois só a suprassexualidade entre um homem e uma mulher que se amam verdadeiramente e respeitam as leis divinas é o sexo permitido. É a maior energia, né, que nós temos, a energia sexual, é uma oração. O casal em matrimônio perfeito, na realidade, ele realiza uma oração a Deus. Ele está entregando suas energias sexuais ao Criador. Está trabalhando em prol do Criador, preservando a sua semente divina, que é onde contém a essência do Criador. Porque Deus é amor, e seu amor cria, e volta novamente a criar. Quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, algo é criado. Nesses instantes de suprema adoração, ele e ela são realmente um só ser andrógeno, com poderes para criar como deuses. Os Elohim são macho e fêmea. O homem e mulher unidos sexualmente, durante o êxtase supremo do amor, são realmente um Elohim terrivelmente divino, segundo o mestre Samael Aun-Weor. Então, para cumprir o Dharma, que é a nossa missão espiritual, é preciso que haja a ação kármica. Ou seja, cada escolha diária, inclusive nossas menores decisões, influenciarão no fluxo da vida e no caminho para a consciência. Só é possível modificar o karma quando o arrependimento é total e quando toda a possibilidade de repetir o erro que produziu desapareceu radicalmente. Então vocês vão se perguntar, mas é possível negociar o karma? Sim, é possível. Através das nossas ações positivas, através do nosso arrependimento verdadeiro. O Criador, ele não é
injusto, ele é justo. Se nós mostrarmos nosso arrependimento, nós teremos a misericórdia divina. É bom saber também que quando eliminamos radicalmente o ego, representado aqui por essas máscaras, o que é o ego? São máscaras que nós criamos no nosso dia a dia, mas não é o nosso real ser. Não é o que nós somos na realidade. Ao nascermos, nos é cortado o cordão umbilical. Nós saímos do quentinho, da alimentação da mãe, todo aquele carinho, e nosso cordão é cortado e nos dividimos, nos separamos dela. Assim, quando nós nascemos, também nós temos o nosso cordão divino, que nos é cortado, para que nós não tenhamos lembrança do que vivemos anteriormente. O ego, ele nos esconde a verdade, o nosso real ser. Nós precisamos eliminar para que possamos enxergar quem realmente nós somos. Nós somos seres divinos. Nós temos o Criador em nós. E nós temos que fazer o Criador brotar em nós, nos iluminar. Eliminando os egos, sempre. Então, quando eliminamos o ego, a possibilidade de delinquir fica aniquilada. E, em consequência, o karma pode ser perdoado. Ditoso o homem que Deus castiga. Sendo assim, é necessário vigiarmos nossas ações de momento a momento, de instante a instante. Não nos esqueçamos que nossos pensamentos também são ações. Por isso, o reto pensar, o reto agir e o reto falar são imprescindíveis a todo bodhisattva que trabalha sobre si para aniquilar seu karma negativo e trilhar o caminho espiritual da consciência divina através das virtudes. Da virtude da humildade, da generosidade, da caridade, da mansidão, castidade, temperança e diligência, que são opostas às nossas atitudes egóicas, como o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Só assim trabalhará o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade, pois compartilha com os demais o conhecimento divino de seu real ser, em prol de uma humanidade santificada e iluminada pela consciência cósmica do Criador. Nesta escola, além de trabalharmos os 3 fatores de revolução da consciência, nós temos como auxílio as medicinas xamânicas, o rapé xamânico, a sananga e a sagrada ayahuasca. Que é o Kundalini da natureza. É a semente do Criador, da natureza, o sacrifício pela humanidade, feito pela própria lei natural divina. A natureza nos entrega esta medicina para nos auxiliar nas nossas práticas meditativas. E eu os convido, todo aquele que quiser se autoconhecer, trabalhar sobre si mesmo, a participar de nossas reuniões. Todo este conhecimento é entregue gratuitamente, pois não se comercializa com o que é sagrado.
E aqui entrego esta conferência com o meu real ser. Que todo o aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.